Foi pular o carnaval e conheceu o diabo. E o pior, virou adorador. Será que foi isso mesmo? Bom, fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Sete Além. Aqui é a sua casa. Quanto riso, ó, quanta alegria. Carnaval, na verdade já acabou, mas eu não podia deixar de lado os nossos tradicionais relatos de carnaval. Aqui todo ano tem, se eu não coloco você fica com raiva. Então o de hoje tá muito longo e sinistro. Eu espero que você goste, tá bom? Se você é apaixonado por mistérios, histórias intrigantes e reflexões sobre o desconhecido, então esse evento em Montenegro, Rio Grande do Sul, é para você. No dia 28 de março, na última sexta-feira do mês, eu e o publicitário Marcos Tadeu, o autor do livro Crimel, que também tem um canal no YouTube com esse nome, estaremos em Montenegro, Rio Grande do Sul, para um evento sensacional na Casa do Sol, a convite do nosso amigo Augusto, o Guto Conversa. Vai ser uma imersão no mistério, anota aí, sexta 28 de março, a palestra será às 19h30, mas teremos um encontro de terror também às 9h30. A entrada é gratuita, mas toda a contribuição para os eventos da Casa do Sol é bem-vinda. Eu vou deixar um link para você se inscrever, tá bom? E no dia seguinte, no sábado, dia 29 de março, eu estarei sozinho em Porto Alegre para um encontro com a família Sete Além. Se você é de Porto Alegre, já vai se preparando. Enquanto isso, na sala de justiça. Foi pular o carnaval e conheceu o diabo, virou adorador. O Thiago mandou um relato estranho, um relato diferente dos relatos aqui do canal. E eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero saber a sua depois que você assistir, tá bom? Bom, segundo ele conheceu algo que pode-se dizer que é o diabo. Seguindo a nossa tradição, nós teremos 2 comentários especiais para esse vídeo, como sempre, né? Um no início aqui para você já fazer agora e outro para você ver lá no final e escrever aqui e mostrar que você encarou o horror até o final, porque só os corajosos fazem isso, tá? Então é o seguinte, o comentário aqui do início do vídeo é um comentário simples que você já deixa junto com o seu like, porque dizem que a cada like o YouTube repassa o seu vídeo para 5 ou 10 pessoas. Então deixa o like aí e comenta agora para mim, Carnalém. Pode ser? O comentário de hoje para início de vídeo é Carnalém. E no final a gente tem o comentário dos corajosos. Vamos embora agora pro vídeo? Bom, o Thiago me mandou esse relato e eu vou ler para vocês do jeitinho que ele quer que eu leia, tá bom? Thiago é um jovem de 24 anos, ele veio para São Paulo rapidinho para passar o feriado de carnaval com os primos que já moram na cidade. São 2 primos que moram na mesma casa, são irmãos. Na sexta-feira à noite, sexta-feira de carnaval, o Thiago e os primos foram para um bar. Lá, eles aproveitaram bastante, conheceram pessoas, dançaram e foram embora alta madrugada. Por estar em uma região periférica de São Paulo, bem longe do centro, havia todo tipo de pessoa naquele bar. Mas o que mais chamou a atenção do Thiago é que entre uma bebida e outra havia um homem encostado num canto olhando para ele. Ele estava de camiseta e calça preta. Usava uma máscara realmente perturbadora. Era uma aranha marrom com 4 olhos pequenos em cima, na testa mais ou menos, negros redondos no alto da cabeça e 2 olhos igualmente negros e redondos na posição dos olhos mesmo. A boca escancarada exibia presas de aranha e dentes monstruosos. A máscara era de meio rosto, cobria apenas a frente, sabe? Apenas a face, e tinha alguns pelos falsos. Thiago viu aquele estranho homem de máscara e pensou assim, é uma péssima escolha de máscara, esse aí não vai pegar ninguém aqui na festa e vai morrer no 0 a 0. Porque realmente, né, você de camiseta preta, calça preta e máscara de aranha, não é Halloween, né, gente? Bom, sei lá. O que incomodava mais o Thiago é que a todo momento aquele estranho parecia estar olhando para ele, sabe assim, não tirava os olhos dele. Ainda que a máscara não permitisse ver os olhos, era nítido que o estranho o acompanhava porque ele virava a cabeça onde o Thiago ia.
Aquilo durou algum tempo. Tiago se esqueceu até do estranho e quando ele se sentou em uma cadeira para descansar, ele notou que o homem de máscara de aranha veio até ele e começou a puxar conversa. O barulho estava alto demais e Tiago conseguiu conversar muito pouco com esse homem. O homem ergueu a máscara. Não era um homem, quer dizer, era um homem, mas era um jovem também, quase como o Tiago. Era um pouquinho só mais velho que o Tiago. Ele se apresentou como Alê. Falaram rapidamente sobre o carnaval e sobre bons lugares para curtir. Os primos do Tiago mais tarde se juntaram ali à conversa e não durou muito esse bate-papo não, mas deu para todo mundo conhecer o Alê e o Alê deu umas boas dicas de lugares para ir no carnaval. No sábado de carnaval, todos acordaram tarde na casa dos primos do Tiago, claro, né? Todo mundo cansado. Não faziam ideia de onde eles deveriam ir para se divertirem à noite, até que o Tiago se lembrou de uma das dicas do Alê. Então, eles concordaram e foram a um bar que fica na região central de São Paulo. Olha só, prestem atenção. Era um salão de carnaval com um bar do lado de fora. Pequeno, mas animado. Fica em uma rua estritamente comercial no centro de São Paulo, sem casas e totalmente morta em finais de semana e feriados. A rua é estreita, apertada e pequena. Aparentemente não passam carros por ela, ou se passam deve ser um por vez, porque só tem um sentido a rua, só tem uma mão. E é um pouco mais que um beco. Tiago e os dois primos foram para lá na intenção de avaliarem o local, né? Vamos dar uma olhada, tal, se for legal a gente fica, se não for a gente vaza. Se o lugar fosse ruim, eles iriam para outro de Uber, porque eles foram até lá de Uber. E é a melhor decisão mesmo, porque se precisasse dirigir, nenhum deles estaria em condição. E também, quando você vai de Uber, você não precisa achar um estacionamento. A região no entorno de alguns quarteirões tinha pessoas em condição de rua, crianças pedintes e uns poucos bares abertos. Chegaram no local e viram que para se sentarem nas mesas bastava pegar bebida, então você comprava ali a cerveja e sentava em qualquer mesa. Já para entrar no salão onde estava rolando o carnaval era necessário pagar, você pagava a entrada. Então, se você pagasse, eles colocavam uma fita no seu pulso para que você pudesse entrar e sair a hora que quisesse, sabe? Como acontece normalmente em balada. Tiago e um dos primos queriam já comprar a entrada e ir lá para dentro, mas o outro primo, mais experiente, falou que era melhor ir devagar, fazer um esquenta lá fora, pegar uma mesa, beberem e analisarem os frequentadores, ver se estavam na mesma pegada. Na verdade, ele queria ver se a mulherada estava entrando ali, né? Senão nem compensava pagar a entrada. E foi o que eles fizeram. Pegaram algumas cervejas e ficaram observando e conversando. O fluxo para dentro da festa, lá da parte do salão, era normal. A música tocada lá dentro também era boa e os gritos de alegria e diversão mostravam que todos estavam se divertindo. Depois de mais uma rodada de cerveja, decidiram entrar. Pagaram e foram para dentro da festa, que realmente estava bem animada. Havia garotas na idade deles, algumas mais velhas, vários homens também, fantasias bem legais, bem elaboradas, algumas fantasias bem simples, muita gente se beijando e muito calor, típico de baile de carnaval. Enquanto rolava a festa, diferente da noite anterior, Tiago demorou um pouco mais que os primos para se arranjar. Ele não conseguiu chegar em nenhuma garota. Não havia assim ninguém tão interessante na opinião dele. Ele conversou pouco com algumas meninas, até que ele viu em uma parede, adivinha, uma pessoa de calça preta, camiseta preta e a horrível máscara de aranha. Podia ser impressão, mas a pessoa também acompanhava o Tiago com um olhar igual na noite anterior. Nessa hora, o Tiago já pensou: olha lá o Alê, novamente esquisitão, pagando mico no baile de carnaval. Tiago acenou. E a pessoa correspondeu ao aceno e se aproximou dele. Tiago se sentiu estranho e até meio envergonhado com a aproximação, porque ele notou que não era o Alê, o rapaz da noite anterior. Na verdade, dessa vez era uma garota.
Ela se aproximou ainda de máscara e Tiago, com vergonha, falou: "Foi mal, pensei que fosse um conhecido meu. Ontem o cara tava igualzinho você em outra balada." A garota interrompeu e falou assim: "Ah, o Alê, né?" E o Tiago falou: "Isso mesmo, é ele mesmo, você conhece? Ele te emprestou a fantasia?" A moça tirou a máscara e Tiago quase caiu para trás. Ela era, para o gosto de Tiago, a mais bonita daquele salão, sem sombra de dúvidas. Ela estava suada pelo uso da máscara, mas estava muito bonita. E ela disse assim: "O Alê me falou que você vinha para cá." O Tiago aproveitou para perguntar: "O Alê veio também? Vocês são amigos?" Na verdade, essa típica pergunta para sondar, né? Eu entendo muito bem. Foi a forma que o Tiago arrumou para saber mais sobre a garota. E ela respondeu que ele não iria, o Alê não iria lá porque ele mora longe e que sim, eles são amigos há uns 2 anos. Ela se apresentou como Júlia. Tiago e Júlia ficaram conversando. O som estava muito alto e era preciso, se aproximar do ouvido para falar. Um ficava mais pertinho do outro. Essa era uma oportunidade de colocar a mão no ombro, sentir o perfume e ficar com o rosto bem próximo do da Júlia. Um dos primos do Tiago passou por ele em um trenzinho de pessoas que cantavam uma marcha. Ao ver o primo com aquela garota linda, o rapaz fez aquela cara de se deu bem, hein, pro Tiago. Em dado momento, o Tiago convidou a Júlia para os dois irem para fora, do salão, lá para a área do bar, para beberem algo, se refrescarem, se livrar do calor. Júlia, na hora, já aceitou. O Tiago pegou uma cerveja para ele, pediu um refrigerante para Júlia, porque ela disse que não bebia álcool. Não havia lugar para eles se sentarem. As mesas todas estavam tomadas, então eles ficaram em pé, no meio-fio, conversando. A noite estava ótima e eles acabaram se beijando. Foi quando a Júlia disse que morava na zona sul de São Paulo e havia largado a faculdade de engenharia. O Tiago explicou a ela que ele não era da cidade de São Paulo, mas que ele sempre vinha para visitar os tios e primos. Em dado momento da madrugada, Tiago não sabia se deveria convidar a garota para entrar novamente no salão ou se ele deveria aproveitar ao máximo aqueles momentos com ela lá fora. Então a Júlia mesmo falou, ela disse assim: "Nós temos uma casa aqui perto, você quer ir lá comigo?" "Não tem ninguém lá a essa hora." Tiago não entendeu, nós quem? E a Júlia explicou: "A igreja. Eu ajudo muito na igreja e eu tenho a chave. Quer ir lá comigo? É no outro quarteirão." "E aí, você iria?" Tiago queria e não viu um jeito de dizer não para uma menina daquelas, mas também sentiu aquele medinho de acordar numa banheira de gelo sem um dos rins, né? Então, na hora, ele já mandou mensagem para os primos dizendo que ia e que a Júlia estava com ele. A Júlia não se importou dele mandar aquela mensagem. Caminharam um pouco até a rua do centro de São Paulo, que não entra carros, que é a rua onde Júlia o estava conduzindo. Era uma rua que, em alguns anos, ela era intransitável durante a madrugada. Júlia parou em uma portinha de madeira espremida entre uma loja grande e um local que compra e vende ouro, e ela tirou um molho de chaves do bolso. Tiago estranhou. Ele olhou a porta e falou assim: pensou, deve ser uma igreja evangélica, porém não tem placa nenhuma de indicação. Júlia abriu a porta, acendeu a luz e tinha uma escadaria que subia para o segundo andar. Tudo muito velho e antigo, porém bem limpo. Na escadaria, eles subiram as escadas de mãos dadas até outra porta de madeira que Júlia também destrancou, e então eles acessaram uma sala grande. O carpete dessa sala, no chão, era somente pó e ácaro. Foi quando Tiago entendeu que ali não era uma igreja, mas era um depósito da igreja, era um depósito usado pela igreja. Havia cadeiras de plástico empilhadas, caixas de papelão, papéis e coisas diversas. Tiago brincou com Júlia de que o lugar precisava de uma limpeza. Júlia concordou e disse que estavam providenciando. Júlia não acendeu as luzes. Ela apenas afastou as cortinas empoeiradas das 4 grandes janelas, deixando a luz da noite entrar. Havia em um canto uma escrivaninha com um computador, uma pequena e antiga geladeira, uma poltrona e um colchão no chão.
Júlia colocou as chaves em cima da escrivaninha e a máscara de aranha foi pendurada numa cadeira. Ela pegou uma garrafa de água na geladeira e serviu 2 copos. Tiago bebeu tentando entender o que era tudo aquilo. Júlia explicou que ela estava dormindo ali já há alguns meses, que ela morava na Zona Sul, como ela tinha dito, mas ela estava ali para poder auxiliar na igreja e que lá também era usado por outros missionários em passagem. Sentaram-se no colchão e começaram a se beijar. Nada foi além de beijos e carícias, não passou disso. Mas eles ficaram juntos naquele colchão até de manhã e foi ótimo. Cedinho, Tiago viu dezenas de mensagens dos primos no celular. Então ele avisou, respondendo para eles não ficarem preocupados, falou que estava bem e que ele ia para casa mais tarde. Mesmo que nenhum dos dois ainda tivessem dormido, Júlia convidou o Tiago para eles tomarem um café da manhã ali numa padaria perto. Havia um pequeno banheiro naquele andar onde eles estavam deitados, onde Júlia foi tomar um banho, enquanto o Tiago aproveitou para observar o local, dar uma fuçada básica. Resumidamente, o que Tiago contou para mim foi que ele viu castiçais, pacotes de vela branca, pacotes de copos plásticos e coisas desse tipo. Realmente parecia um depósito de uma igreja. Quando o Tiago resolveu mexer na escrivaninha, aí ele sentiu que tinha algo estranho. Havia 2 gavetas. Na primeira tinha dezenas de máscaras de aranha iguaizinhas à da Júlia e do Alê, sobrepostas, como se tivessem sido compradas na baciada, sabe? Para várias pessoas utilizarem. Na outra gaveta, Tiago encontrou uma apostila muito velha, encadernada em espiral e feita de papéis muito amarelados pelo tempo, sabe? Papéis antigos, desgastados. Tudo tinha sido batido à máquina naquela apostila, máquina de escrever, e dava para ler na capa o seguinte: Manuscrito das Fendas. Era uma encadernação grossa. Tiago pegou para ler, mas havia aranhas andando no interior da gaveta e parece que quando ele se aproximou para pegar a apostila, as aranhas subiram na apostila como se estivessem protegendo. Olha que bizarro. Júlia saiu do banheiro com o cabelo molhado e um lindo vestido azul claro, bem fininho, florido. Ela estava ainda mais linda. Tiago usou o banheiro também, lavou o rosto, enxagou a boca com pasta de dentes e molhou um pouco o cabelo. Pronto, já está zerado. Desceram de mãos dadas e foram à padaria, namorandinho, hein? Júlia pediu apenas um suco de laranja e nessa conversa ela começou a falar. Olha, não era pra gente ter ficado hoje, mas eu adorei, viu? O Tiago não entendeu, como assim não era pra gente ter ficado? E a Júlia falou, é por causa da igreja, né? E ela explicou algo mais ou menos assim. A gente da igreja aproveita o carnaval para conhecer e convidar pessoas para a igreja. Essa é a nossa tarefa. O Alê, por exemplo, estava lá para chamar jovens para irem para o culto e conhecer toda a nossa religião. Só que ele viu alguma coisa em você, uma coisa especial. Foi sorte você ter ido ao baile que ele estava, porque ele acabou indicando o baile onde eu estava. E aí eu pude ver você e realmente confirmar que tem algo especial. Eu pude falar com você também e principalmente agora estou podendo explicar. Realmente dá para ver que você tem algo diferente mesmo. Eu não posso nem explicar isso que eu estou vendo. Se você fosse em qualquer outro bar ou baile que tivesse um de nós da nossa igreja, essa pessoa ia enxergar o que nós estamos enxergando em você, ia tentar falar com você. Claro, a gente fala com todo mundo, não existe restrição. Todos são bem-vindos e a nossa missão é evangelizar. Mas no seu caso, é diferente mesmo. E não é mentira isso que eu estou falando, tá? Eu vi em você assim que você entrou no salão. Tiago ficou meio bravo com isso, sabe? Achou nojento e se sentiu meio que manipulado. Igreja? Ele perguntou para Júlia se esse era o modus operandi aprovado por Jesus. Um amigo manda o inocente para uma amiga dar uns beijos e arrebanhar ele para a igreja, converter ele. Ele estava bravão, né? Júlia disse que não foi nada disso, que o Alê não tinha mandado ele lá para ficar com a Júlia de jeito nenhum.
Nem era para eles terem ficado, como a Júlia já tinha dito. Júlia apenas devia confirmar o que o Alê tinha visto em Tiago e convidá-lo para a igreja, caso ele quisesse. A questão de eles ficarem foi acidental e Júlia confessa que errou, mas que também não tem tanto problema assim. Ela falou que isso é um resquício da antiga Júlia, com os antigos vícios do mundo, antes de ter sido batizada na igreja, mas que não havia pecado naquilo que eles fizeram, apenas que não era para ter sido daquele jeito. O Tiago acreditou na sinceridade dela. Na verdade, ele me contou, gente, que ele estava meio que apaixonando por ela, sabe assim, pela doçura da Júlia. Então o Tiago a desculpou e pediu para falar mais sobre a igreja, se ela pudesse contar mais, apesar dele confessar para ela que ele era ateu. A Júlia disse assim: não tem problema em ser ateu, nossa igreja não faz lavagem cerebral e nem quer devoção cega. Só vem para nossa igreja quem quer e só fica quem viu a revelação. Se você não enxergar a verdade, não adianta. Tiago pediu para ela falar mais sobre as máscaras horríveis de aranha, sobre a roupa preta e também sobre os tipos de ensinamento que essa igreja seguia. Mas a Júlia disse que não funcionava assim. Ela afirmou: com a gente é diferente. Primeiro você vê a verdade, depois você tenta entender. Não é assim com tudo no mundo, menos com as religiões? Primeiro você vê a água ferver, depois você vai estudar e entender o motivo das moléculas se agitarem com calor de 100 graus. As religiões modernas primeiro querem ensinar a teoria e depois querem que a pessoa acredite sem ver e nem sentir a verdade. Então Tiago pediu para ela falar mais a respeito, mas a Júlia disse que não podia. Ela falou assim: eu te convido para o nosso culto. Só uma vez. É o culto para convidados, sem enrolação. Pode trazer seus primos e quem você quiser. Não tem problema, mas nesse dia vai ser só para pessoas com menos de 28 anos. Mas se você não gostar, não tem problema, não precisa ir, não precisa ficar. É só para você ir. Tiago perguntou o nome da igreja e Júlia falou assim: Fraternidade Tendira Mondoro, ou FTM. Não adianta procurar na internet porque os advogados tiram tudo. Não adianta nem procurar registros sociais porque somos mantidos apenas por doadores. Não existimos legalmente e nem queremos. Nossa missão é espiritual e não física. Vai ver na doideira. Tiago não acreditou em nada daquilo e perguntou assim: mas como o governo deixou vocês criarem uma igreja assim, sem registro? Júlia riu e respondeu: que governo? A FTM é mais antiga que a República. Na verdade, é mais antiga que o Império. A nossa religião está presente no Brasil antes do Brasil ter esse nome, antes do descobrimento. Após o café, Tiago ia chamar um Uber, né? Mas a Júlia perguntou se ele não queria ficar mais com ela. O Tiago disse que iria sim ao culto da FTM e que já estava convencido, mas Júlia falou que não, que ela estava pedindo para ele ficar com ela independentemente do culto da FTM, não tinha nada a ver com a religião, era por ela, porque ela estava querendo ficar com ele mais um pouquinho naquele dia. Para eles ficarem por eles, por vontade própria, pois ela se sentia sozinha e tinha gostado e pego confiança nele. Obviamente, o Tiago aceitou e voltou para o depósito da igreja com a Júlia, e dessa vez foi a melhor experiência, foi melhor do que os beijinhos da madrugada. Tiago viu que poderia de verdade namorar Júlia se a afinidade continuasse crescente dessa maneira. O Tiago foi para a casa dos primos depois e não quis ir no baile de domingo. Ele estava cansado. Júlia disse que passaria o domingo com os pais dela na Zona Sul. Os primos do Tiago, na segunda-feira, contaram para o Tiago que tinham ido num outro baile enorme de São Paulo, que o Tiago tinha perdido, e que era aqueles bailes de camarote com celebridades e que, por incrível que pareça, lá no meio dessa festa, eles viram 2 rapazes com a máscara de aranha conversando com algumas pessoas. Bizarro, né?
O Tiago contou para os primos e perguntou se eles topavam ir com ele para o culto que seria na próxima sexta, no final de semana. Os primos aceitaram porque deduziram que Júlia poderia ter amigas tão bonitas quanto elas, porque é assim que funciona a vida. Mas eles também tiraram com a cara do Tiago, né? Porque o rapaz nem tinha conhecido a menina e já estava se convertendo. Durante a semana, o Tiago e a Júlia se falaram algumas vezes e se encontraram na quarta-feira de cinzas em um shopping. A única vez em que tocaram no assunto da igreja foi quando Júlia disse que estava muito satisfeita por ele aceitar ir e que ela torcia para que ele se batizasse e se mudasse para São Paulo para eles poderem namorar. Tiago, nesse passeio do shopping, quis saber um pouco mais sobre o que a Júlia e o Alê haviam visto nele de diferente, de especial, ou se aquilo era só um chavequinho. E a Júlia disse que não tinha como explicar não, que somente depois dele participar daquele culto é que ele conseguiria entender. Júlia comentou que estava ansiosa para que Tiago aceitasse e se batizasse, mas o Tiago sabia que não se batizaria de jeito nenhum e que não se converteria a nenhuma religião. Porém, ele pediu para Júlia alguma coisa para ele poder ler sobre essa religião. Me dá um panfleto, me dá alguma coisinha aí. A Júlia negou. Ela disse assim: de novo, a minha religião é de experimentação. Primeiro você vê a confirmação e a revelação. Primeiro você vê o milagre, depois você aprende. E não ao contrário, como são todas as outras. Com a gente é ver para crer. E com as outras religiões é crer para talvez tentar ver. Na sexta-feira era o dia em que o Tiago e os primos iam até o culto da igreja da Júlia. Então eles foram no final de tarde até um salão que fica na região do Sacomã. Olha só, eu conheço essa região, hein, galera? Morei lá perto, em São Paulo. Era um salão grande onde estava sendo servido suco e frutas frescas. Tinha um grupo com mais ou menos 20 jovens que iam conhecer aquela religião. Então eram 20 jovens, contando com o Tiago e com os primos, estavam ali para conhecer aquilo. Tinham sido recrutados no baile de carnaval, nos bailes de carnaval, vamos dizer assim. Eles foram recebidos por Júlia, Alê e mais 3 membros. Estavam todos com roupa preta, camiseta e calça, o que já causou certo estranhamento. Não todos, apenas os 5, Júlia, Alê e os 3 outros membros dessa religião. As outras pessoas, Tiago, os primos e os outros convidados, que somavam mais ou menos 20, estavam com roupas normais. Alê apresentou Tiago para os outros 3 jovens da igreja que não o conheciam. Eles olharam para o Tiago como se estivessem vendo algo incrível e maravilhoso. Estavam felizes por Tiago estar lá. Júlia chamou Tiago de canto e falou para ele não contar ou comentar com ninguém sobre o relacionamento dos dois. Ainda não, podia contar depois, mas por enquanto não. Ela falou que não era proibido, nada disso, mas que pegaria mal, né? Júlia disse também que não conseguia parar de pensar no Tiago e que ela estava com muita vontade de ficar com ele novamente, que ele era lindo, que ele era atraente e tudo mais. Naquele salão tocava uma música bonita, estilo xamânica, com sons da floresta, flautas e tambores, tocando obviamente num aparelho de som. Dos 20 novos que estavam lá para conhecer a religião, 2 garotas do nada desistiram. Os outros 18 foram encaminhados a um micro-ônibus. Alê, dentro do ônibus, em pé, explicou para todo mundo assim: olha, gente, nós iremos aqui perto num sítio de um dos nossos patronos. Lá vocês passarão pela revelação mais importante da nossa religião logo de cara. Não é estudar vários anos para ir aprendendo um pouquinho de cada vez. Não, a principal revelação vai ser hoje para vocês. Estamos muito felizes porque quanto mais irmãos descobrirem a verdade, melhor será. Alguns passageiros levantaram a mão tentando fazer pergunta, mas os organizadores fizeram como a Júlia fez com o Tiago, apenas riram e pediram paciência.
O sítio não ficava tão perto assim não, ficava a 1 hora do Salão, na Serra do Mar. Saíram pela Estrada Velha de Santos e entraram em uma pequena estrada paralela que foi se bifurcando várias vezes até chegar no sítio. Nessa hora já estava de noite e estava bem escuro naquela região. Um homem de camiseta e calça preta, obviamente, abriu a porteira e o ônibus seguiu para dentro do sítio, passando ao lado de uma casa grande, até uma área bem profunda, bem próxima à serra. Eles desembarcaram e foram recebidos por muitos homens e mulheres, adivinha, com camiseta e calça preta. Havia um galpão de madeira. Lá dentro havia várias cadeiras e um altar sem símbolo nenhum. Tiago conta que nessa hora ficou com um pouco de medo sim, pois tudo estava muito estranho, mas quando ele olhava para Júlia e via o sorriso dela, sempre ele se acalmava. Os primos do Tiago estavam com muita raiva dele por causa daquele passeio ridículo que ele tinha metido eles. Então foram disponibilizados banheiros para quem quisesse ir, água para todo mundo ficar à vontade, né? Em seguida, pediram para todos se sentarem nas cadeiras. Então um homem foi à frente, onde seria o altar. Agradeceu a presença e a coragem de todos, disse que estava muito feliz por eles aceitarem abalar as próprias crenças deles. Alguns dos trabalhadores começaram a acender velas, dos membros, ali da religião, começaram a acender velas que estavam sob castiçais e de repente todos, exceto o homem do altar, colocaram máscaras de aranha. Olha só, aquilo ficou muito perturbador, ficou tétrico, como se fosse uma seita, todo mundo lá numa igreja escura, num galpão. De repente os caras acendem velas e colocam aquela máscara muito feia de aranha. Tiago conta que o homem que foi no altar falar é um homem super conhecido no Brasil, que ele não pode revelar o nome, mas é conhecido por todo mundo. Esse homem falou o seguinte: aqui ninguém mentirá ou usará discursos, repetições, músicas para convencer ninguém. Ninguém tomará nenhum tipo de bebida ou alucinógeno. Nós não prometeremos o céu e nem ameaçaremos com o inferno. Não prometeremos riquezas e nem felicidade no mundo e nem tristeza e miséria para quem não nos seguir. Apenas revelaremos. E assim que revelarmos, quem quiser seguir conosco, pode seguir. Quem quiser seguir a própria vida e ir embora, também pode. Tiago começou a ficar com uma forte dor de cabeça. Foi pedir uma aspirina para o primo, mas ele também estava com dor de cabeça e não tinha aspirina. O homem no altar comentou para todos: pessoal, essa leve dor de cabeça que vocês estão sentindo é super normal. É ele tentando mostrar para vocês. Agora vocês farão fila. Nossos irmãos vão guiá-los no processo que não dura mais que 3 minutos para cada um. Após a revelação, vocês serão levados para uma sala atrás do galpão, aquela sala ali, perto daquela porta. Lembrem-se, a revelação é diferente e tem uma profundidade particular para cada um. Muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Tiago conta que se enfileirou lá com as demais pessoas na igreja e ficou como um dos últimos da fila, que ia até o começo da entrada do galpão. Júlia veio até ele e falou assim: boa sorte, querido. O X, vou chamar de X porque não posso dizer o nome, tá? O X quer falar com você. Era o homem do altar. O Tiago foi até ele e esse homem disse assim: você é o Tiago, né? Estamos muito felizes por você estar aqui. Eu fiquei grato quando o Alessandro, o Alê e Júlia me disseram que encontraram você. Você é exatamente como eu. Somos irmãos. Tiago não entendeu nada e o homem gargalhou e falou assim: fique em paz, que você vai entender. Julinha, coloca ele por último na fila, por favor. Eu não quero que ele seja apressado por ninguém.
Imagina assim, a pessoa fala que você é especial e coloca você por último na fila, deve dar um ódio, né? Ele tava tipo lá no meio, quase no final, aí o cara manda ele sair e coloca por último, é bem de lascar, né? Assim, os ajudantes com máscara de aranha iam um a um encaminhando as pessoas para fora do galpão. Passavam alguns minutos e essas pessoas eram levadas para a sala de trás sem se comunicar com ninguém. Tiago estava impaciente. Os ajudantes olhavam para o Tiago com as suas máscaras assustadoras e Júlia também não tirava os olhos dele. Todo mundo olhava para o Tiagão. Quando faltavam 3 pessoas para a vez do Tiago, quer dizer, 3 pessoas na frente dele, ele começou a mandar mensagens de celular para os primos que já estavam lá na sala de trás, já tinham passado pela experiência. Tiago escreveu para os dois separadamente e também num grupo que ele tem com os dois. Escreveu assim: e aí, como foi? Viram Jesus? Como estão? Eles não responderam. Tiago ficou preocupado, né, com a falta de resposta e saiu da fila, indo até aquela portinha que levava até a sala de trás. Chegando lá, ele se assustou. Todos que já tinham passado pelo processo estavam lá. Alguns estavam de camiseta e roupa preta. Outros estavam completamente nus, homens e mulheres. Alguns choravam muito, outros gargalhavam e pulavam. Uma moça estava agachada no chão, tremendo. 2 homens estavam em posição fetal e outros 2 estavam se beijando. Júlia, usando a máscara, veio até o Tiago e disse: vem, vamos, está chegando a sua vez. E antes que ela terminasse a frase, o Tiago viu os primos vestindo as roupas pretas. Quando o primo mais velho e experiente viu o Tiago na porta, apontou para ele e começou a gritar. Outros olharam para ele dentro daquela sala e começaram a gritar também, gritar de medo. Era um grito de susto e medo. Porém, alguns se ajoelharam e começaram a chorar com as mãos em formato de prece. Júlia arrancou o Tiago de lá com força e levou ele para a fila, dando bronca. O Tiago ficou completamente abalado. O que está acontecendo? O que aconteceu com os meus primos? O que vocês deram para eles? Eu vou ficar assim também? Júlia levantou a máscara e falou assim: para de frescura, não vai acontecer nada, ninguém vai te dar nada para beber nem cheirar. Você vai passar por um processo e vai voltar de novo. Só isso, é rápido. Tiago pensou em sair correndo, mas correria para onde? O que fariam com ele se ele tentasse fugir? Era tarde demais. Tava na cara que sim, faziam alguma coisa com esse pessoal. Chegou a vez do Tiago. Essa transmissão foi invadida. Você precisa se tornar membro e ajudar a espalhar a palavra. Entra agora no Apoia-se e aproveite os benefícios. Deixe seu like agora neste vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Aproveite também para me seguir nas outras redes no @oficial7além. Eu estou de olho em você. Chegou a vez do Tiago. Na porta, um dos membros disse: eu vou te levar. Mas Júlia falou: não, deixa que eu levo ele. Então, recolheram o celular do Tiago. Por isso os primos não haviam lido a mensagem que ele mandou. Mascarada, a Júlia colocou a mão no ombro do Tiago e pediu para ele seguir a trilha de tochas que levavam para o sopé da serra. Havia uma entrada pequena, menor que o espaço de uma porta, mais apertado. Júlia passou primeiro e disse para o Tiago vir. Assim que ele entrou, ela brincou com ele, dizendo: é mais fácil passar pelo buraco de uma agulha. Lá dentro, ele viu que era um corredor de pedra com velas presas às paredes. O corredor descia, bem íngreme mesmo, a ponto de quase cair. Mas haviam esculpido degraus irregulares, então deu para ir se apoiando na parede e pisando nos degraus. Tiago fez algumas gracinhas e piadas, mas Júlia permaneceu em silêncio respeitoso. Chegaram a um espaço maior, que pode ser descrito como uma caverna. Havia um buraco no chão. Tiago olhou dentro do buraco e não viu fim. E nessa hora a Júlia falou. Ela estava quieta, né, até agora. Ela sussurrou bem sério: caiu nesse buraco, já era. O pior é que você cai e vai caindo.
você morre de fome e sede antes de bater no fundo. Aquilo gelou a alma do Tiago. As velas que tinham nessa caverna quase não iluminavam nada. Mais à frente havia outra passagem do tamanho de uma porta normal. Estava frio e o cheiro, segundo o Tiago, era de carne podre e ervas. Júlia parou diante daquela porta de entrada e disse assim: agora é com você. Ele quer te conhecer. Ele te ama e ele quer que você e ele sejam um, como todos do mundo já foram um com ele um dia. Apenas vá e deixe o amor dele te preencher. Tiago quase se cagou. A namorada com aquela máscara no escuro falando aquilo era típico de filme de terror, né? É total red flag para você sair correndo. Ele passou pela entrada pensando: bom, meus primos estão lá e estão vivos, não vai me acontecer nada, mas eu juro que é a última presepada que eu me meto por causa de mulher. Fica a lição para vocês, meus amigos. Ele entrou em uma câmara pequena de 3 metros de profundidade, 2 de altura, pelo pouco que ele deduziu na escuridão. Andou e parou antes de chegar na parede do fundo, porque o lugar era muito curto e não tinha ninguém, estava vazio. Ele não sabia o que fazer. Foi voltar para perguntar para Júlia, mas ela tinha saído do campo de visão dele. Ele pensou em voltar quando ele escutou um barulho de corrente. Do lado direito, na parede, tinha um pequeno buraco na altura dos olhos de Tiago. O som de correntes veio de lá. Ele olhou lá dentro e viu algo assustador. Tinha um homem, muito magro, esquelético, com longa barba e cabelos. Ele estava acorrentado na parede. Esse homem, muito mal iluminado, sorriu para o Tiago, quase sem dentes, e falou: tem que encostar, tem que tocar nele, só encosta, só isso. A dor de cabeça de Tiago estava insana, parecia que as suas veias do pescoço pulsavam em forte pressão. Na frente, na câmara, Tiago notou que a parede do fundo era uma parede negra, brilhante e levemente curva, como uma bolha. Aquilo não era uma parede, era um pedaço, uma parte minúscula de algo infinitamente gigantesco que estava soterrado na serra inteira. Era negro e brilhante. Tiago tocou naquilo e isso foi suficiente. Tudo se apagou e Tiago viu um mundo diferente, com um céu verde e violeta com tons de roxo. Viu criaturas enormes absurdamente feias voando. Outras se arrastavam pelo chão e eram cobras de vários olhos. Havia também 3 enormes seres que caminhavam no horizonte e eram gigantescos. Eram aranhas. A maior e mais poderosa delas era ela, a Quebra-Véu. A Quebra-Véu. A Quebra-Véu. Naquele mundo estranho, alienígena, sobrenatural, havia pequenos tapetes de grama que o Tiago notou naquela visão que eram gigantescas árvores, estilo sequoias, de 150 metros de altura, que naquele mundo, para aquelas criaturas, formavam apenas um micro gramado, um tapete. Havia um mar infinito nesse mundo e nele peixes maiores que a lua nadavam com dezenas de olhos. A Quebra-Véu era a maior e a mais temida e sábia criatura daquele mundo horrível, um mundo de deuses antigos. A Quebra-Véu era negra, com centenas de olhos, palpos e pernas com garras e pequenas asas nas costas. Suas presas eram negras, brilhantes e viscosas. A Quebra-Véu cobriu todo o seu mundo e os seus irmãos em sua indestrutível teia. Todas as criaturas daquele mundo foram cobertas de teia. De alguns, a Quebra-Véu se alimentou, injetando seu veneno antigo e maligno, dissolvendo aqueles corpos e bebendo deles. Outros seres ela deixou apenas vivos, presos e empacotados.
ela sabia o que aconteceria. Aquele mundo precisava semear vida no universo, e por isso, como se fosse um dente de leão, aquele mundo explodiu, espalhando seus pedaços sementes pelo universo, ou melhor, pelos universos, e neste universo também, pelas galáxias e pelos sistemas solares. Muitos seres foram para muitos lugares, mas o planeta mais abençoado foi aquela jovem rocha ainda mole e incandescente, a terceira naquele jovem sistema. Foi lá que a quebra-véu decidiu cair, sobre a parte mais ou menos sólida. Lá, a quebra-véu permaneceu por muito tempo. Outros irmãos caíram na terra também. Alguns precisaram ser mortos, outros foram só expulsos pelo mundo. Uma serpente, uma ave, um dragão, um polvo e outra tecedora de teias. São as criaturas sobreviventes que continuam no nosso mundo. A quebra-véu semeou a vida com sua presença cósmica, seus dejetos, suas sementes e seus pensamentos. Os germes presos em seus pelos profanos também trouxeram uma variedade de vida para a Terra, que aos poucos se formava, se moldava, esfriava e estabilizava. Diferente dos mitos Lovecraftianos e ficções de horror cósmico ou do palhaço It, a quebra-véu jamais adormeceu. Ela e seus irmãos apenas pararam de se mover por alguns segundos, apenas para descansar um pouco e refletir. Esses alguns segundos que a quebra-véu e os seus irmãos pararam equivalem a bilhões de anos para seres inferiores que cresceram e se multiplicaram na Terra. Mas lembre-se, são só alguns segundos para a quebra-véu. Nesse tempo, ela e os irmãos continuaram se comunicando e comunicando com os seres que foram surgindo aqui no planeta, influenciando todo o planeta, uns mais e outros menos. Por muitos anos, houve cultos a esses seres, que são os irmãos da quebra-véu. Os cultos foram seguidos e criados pelos filhos da quebra-véu, que são todas as criaturas. Todas as criaturas são filhos da quebra-véu. Cultos pré-históricos, cultos de vários povos e religiões na história. No Brasil, uma pequena tribo descobriu um buraco que, se alguém caísse, iria diretamente até o corpo da quebra-véu. Mas havia um jeito de tocar em um pedaço seu. Mais à frente da cratera desse buraco, tinha uma pequena parte da quebra-véu em uma rocha. E foi por tocar nela que o culto pré-descobrimento foi criado. Ou seja, uma tribo indígena descobriu aquele buracão que, se você cai, você morre de fome na queda, mas que leva diretamente para o corpo da quebra-véu. E o buraco mais à frente, que é uma passagem onde o Tiago estava tocando na quebra-véu, também foi descoberto por essa tribo. E assim eles criaram esse culto. Depois dessa visão, o Tiago despertou deitado naquela câmara. Ele estava todo suado e havia se urinado. Júlia e Alê vieram até ele para socorrê-lo. Ele havia chorado muito e falado muitas coisas nos poucos minutos que tocou naquela parede dos fundos da câmara, uma parte real da quebra-véu, porque é isso que acontece se você toca num ser desses. Tiago não conseguia se expressar e foi levado até a sala dos fundos, como todos. Os dois últimos que se trocavam lá na sala e viram o Tiago começaram a gritar. Tiago não entendeu. Júlia lhe trouxe roupas limpas. Obviamente, era uma calça preta e uma camiseta preta. Levaram os dois que estavam gritando para o salão principal e deixaram o Tiago sozinho lá para se trocar. Somente ele, Júlia e o Alê. Então a Júlia falou: "Parabéns, meu lindo. Você foi perfeito.
Agora você viu e não há mais nada que lhe tire isso na vida. Você enxergou. Não foi ninguém que quis te convencer com palavras, livros e falsos milagres. Tiago sentia como se tivesse visto um filme de terror. O filme de terror mais real e assustador da sua vida, em sua cabeça. Ele perguntou para Júlia quando ele conseguiu falar por que aqueles dois me viram e reagiram daquele jeito. Júlia respondeu: é porque eles veem que você é especial, assim como eu e o Alê também estávamos vendo. Olha. Então o Alê tirou um espelho da parede e trouxe até o Tiago, que ergueu a cabeça e viu o próprio rosto. E foi horrível. Tiago não se viu mais como um rapaz bonito de 24 anos. Era um ser aranha, assustador. Um ser peludo, com 6 olhos, sendo 4 no alto da testa e 2 onde ficam nossos olhos mesmo, mas olhos negros, redondos e grandes. Ele tinha presas enormes. Era muito, mas muito mais feio e real do que a máscara, apesar de parecer que a máscara tinha sido baseada nessa visão. Nessa hora, Tiago tocou o próprio rosto em agonia e viu que não, ele estava normal. Ele sentiu a sua boca, sentiu seu queixo e seu nariz, só que a visão no espelho era diferente. E ele gritou: o que fizeram comigo? Júlia fez carinho no rosto dele, acariciou delicadamente e falou: você é lindo, meu bem. É assim que a gente aqui te vê. E todo mundo lá na outra sala, depois de ter passado pelo ritual, te enxerga assim também. Mas eles vão se acostumar e vão amar assim como eu amo. Essa é a sua verdadeira natureza. E Júlia foi interrompida pelo líder, que chegou falando: ninguém sabe ao certo. Deve ser algo genético, mas algumas pessoas têm descendência direta. Você vai ver outros como nós. Tiago ergueu a cabeça e olhou para esse líder, essa pessoa famosa no Brasil inteiro. E sim, ele era, como Tiago, uma aranhona. Só que era ainda mais assustador ver isso em outra pessoa, porque dava para notar que ele era igual ao Tiago, mas também era um pouco diferente, como os rostos das pessoas são diferentes. Por exemplo, esse que é um pouco mais velho que o Tiago, ele tem pelos brancos no rosto de aranha. O Tiago, ao ver aquilo, ficou sem fôlego, ele não entendeu. E o homem explicou novamente, ele falou assim: é um mistério. Algumas pessoas nesse mundo carregam essa característica de se parecerem com essas criaturas antigas. E você é um deles. É genético ou talvez não, porque seus parentes podem não parecer. E o mais assustador para o Tiago foi que a Júlia, desde quando ela o conheceu, desde quando ela ficou com ele, desde quando ela quis ficar deitada lá na caminha, passeou no shopping, ela sempre via o Tiago desse jeito. Ela praticamente não sabia como era o rosto verdadeiro do Tiago. E isso deixou ele meio decepcionado. Júlia já o via assim e ela gostava. Ela havia se relacionado com ele desse jeito. Tiago foi levado para aquela parte principal. Todos, 100% estavam com a máscara de aranha, inclusive os primos do Tiago. O Tiago pediu uma máscara para ele, mas Júlia explicou que não era necessário. Os abençoados, como ele e como o líder, não precisavam usar as máscaras. Então o líder foi para o palco e falou: nós somos a fraternidade Tendira Mondoro. Vocês viram o único e verdadeiro Deus, a quebra-véu, chamada pelos nossos irmãos indígenas pré-descobrimento de Monduruara ou Mondoiara. Os primeiros portugueses a conhecer a tribo abençoada por Mondoiara converteram-se do cristianismo para a nossa religião. Então, um deles escreveu nosso primeiro evangelho, o manuscrito das fendas. Vocês todos receberão uma bolsa com uma cópia do manuscrito. É proibido deixar qualquer pessoa ler, somente vocês podem ler.
Monduruara tem olhos em todo o universo e ela sabe. Por exemplo, Tiago, ela sabe que você abriu a gaveta quando Júlia não estava vendo. Se você tivesse lido, ela e você seriam jogados no buraco. Ou seja, aquela hora que o Tiago abriu a gaveta e tinha umas aranhas em cima, se ele tivesse lido aquele manuscrito, que não era a hora dele ler, ele e a Júlia seriam punidos sendo jogados no buraco. Sim, aquele cara simplesmente falou aquilo na frente de várias testemunhas, só que todos estavam fascinados e concordaram com ele, inclusive o Tiago. O homem continuou: se vocês contarem para alguém algo, vai parecer ficção, terror ou até copiado da literatura. O Brasil é uma terra antiga, uma das mais antigas do planeta. Não temos vulcões ou terremotos por causa disso. Apesar disso, os povos humanos estão aqui há menos tempo que outros lugares na Terra. Isso porque aqui, por ser a primeira terra firme, a primeira terra sólida e seca, foi o lar dos antigos e primitivos criadores. Eles vivem aqui e são responsáveis por grande parte da vida do planeta. Monduruara é a maior. Vocês vão ler e vão aprender. Quem quiser poderá trabalhar conosco e trazer mais pessoas. Nenhuma outra fé vai consolar vocês depois de hoje, não adianta, porque vocês viram a verdade. Na sacola que vocês vão receber estarão os contatos de outros membros espalhados pelo Brasil e também de locais para adoração e culto, ou seja, das nossas igrejas. Nosso culto é secreto e fechado. Rezamos em outro idioma, outra língua, a língua ensinada pela quebra-véu. A reunião acabou. Todos estavam em silêncio devocional e emocionados. Realmente havia um sentimento de transformação no ar, mas também de medo. Ninguém teria coragem de sair por aí contando o que viu. Todos foram levados até o micro-ônibus. Ninguém conseguia olhar para o rosto de Tiago, principalmente seus primos. Um deles falou assim: "Cara, vai ser muito estranho acostumar com isso. Eu queria te ver como você era antes." Porque, segundo eles, o rosto do Tiago era de uma aranha viva que se mexia, uma aranha monstruosa, não era uma máscara. Antes do ônibus sair, o Alê chamou o Tiago para descer do micro-ônibus. Ele desceu e o líder encontrou com ele e falou assim: "Você me conhece, todo mundo me conhece, e sabe que eu sou muito bem relacionado. Eu costumo ajudar financeiramente e com contatos todos os que pedem ajuda, todos os que me procuram. Júlia, por exemplo, quer voltar para a faculdade e eu vou providenciar isso, porém, ela não quer mais morar com os pais dela, que são infiéis. Eu vou ter que arrumar um lugar melhor para ela morar. No seu caso, se você quiser morar em São Paulo, eu posso te ajudar, inclusive com um emprego em uma das minhas empresas. Mas lembre-se, isso não é a prosperidade prometida pela quebra-véu. É uma ajuda de irmão para irmão apenas." E o Tiago me contou que nessa hora que o líder falou isso para ele, ele falou assim pro cara: "E como eu faço para parar de me enxergar com esse rosto de aranha?" O homem riu e respondeu assim: "Nós que tocamos Mondoiara jamais pararemos de vê-lo assim. Porém, você consegue sim se enxergar na forma que era antes. É só você se concentrar um pouco de frente para o espelho. Mas, sinceramente, você vai ver que não há prazer e alegria maior do que se ver na essência e saber que está ligado à quebra-véu." Tiago foi embora de carona em um carro com Júlia e outro membro. A garota estava ainda mais carinhosa e meiga com o Tiago, e ele sentiu que aquela loucura poderia ter algo de bom. Tiago ficaria até domingo na casa dos tios, mas o jeito que os primos olhavam para ele fez com que ele ficasse no centro de São Paulo com a Júlia. Os primos começaram a seguir a seita, ou seja, eles entraram de vez naquela religião, e o Tiago também. Foram a um culto no domingo, onde todos colocavam as máscaras e um líder
não aquele líder do sítio, era outro líder, outra pessoa que também é um homem famoso no Brasil, dizia algumas palavras em um idioma desconhecido, um idioma que ninguém conhece. Só que o Tiago e todo mundo entendia tudo o que ele dizia. Tiago perguntou para Júlia por que ele entendia tudo o que aquele cara estava falando numa língua bizarra e desconhecida. E a Júlia, nesse momento, mostrou para ele uma gravação que ela fez com o celular dela do dia e do momento em que o Tiago estava tocando a Mondoruara. Nessa hora, o Tiago se viu no celular da Júlia com os olhos virados, brancos, com a mão na parede, ou seja, a mão lá na criatura, gritando palavras naquele mesmo idioma que ele achava que ele não conhecia. Então a Júlia falou assim: na Terra não existem vários idiomas. No nosso planeta só existe uma língua que se dividiu em vários sotaques que a gente acha que são línguas diferentes, mas tudo é apenas sotaque regional dessa única língua, que é o idioma de Mondoruara, o idioma que está no DNA de todas as criaturas vivas do planeta. Dizem que até os animais entendem, porque é a língua materna do mundo. Tiago alega ver nas ruas e no transporte público, olha só o que ele me disse, outras pessoas com feições de aranha, assim como ele. Só que essas pessoas não pertencem à fraternidade Tendira Mondoro, mas podem ser recrutadas a qualquer momento, e elas são como o Tiago, descendente genético, sei lá, mas elas não sabem. Então elas têm aquela cara feia de aranha que o Tiago e os membros da seita conseguem enxergar, mas elas nem sabem. Tiago também viu pessoas com feições de cobra, ave, dragão e polvo, e ele desconfia que existam outros cultos no mundo, cultos aos irmãos da Quebra-Véu. Os primos do Tiago seguem na fraternidade até hoje, o que está incomodando os pais deles, que não gostaram da ideia dos filhos virarem religiosos. Eles querem, os pais deles, os tios do Tiago, saberem mais sobre essa fé, mas os meninos não contam. Eles pararam, os meninos, os primos do Tiago, de comerem carne e beberem álcool e estão com uma alimentação mais saudável. Também estão mais disciplinados e focados. Atualmente, já se acostumaram com o rosto que enxergam em Tiago, chegando a achar que é uma bênção ele estar assim. Tiago lê todos os dias o manuscrito das fendas e está subindo de cargo na fraternidade. Às vezes os membros vão ao sítio para tocarem novamente na parede da câmara. Alguns veem uma reprise do que já tinham visto antes, outros veem outros detalhes. E o Tiago, da última vez que tocou novamente naquela criatura, ele diz que recebeu orientações dela. Em um idioma esquecido, aquele ser ordenou na cabeça do Tiago: conte como nós nos conhecemos. Torne público para que mais gente saiba. Muitos acharão que é mentira, uma lenda, uma invenção, mas alguns poucos saberão que é verdade, e esses eu visitarei durante os sonhos para revelar toda a minha verdade, porque em breve eu e os meus irmãos nos levantaremos para uma guerra entre nós pelo domínio da terra. E foi por isso que o Tiago e a Júlia me enviaram esse relato. E esse foi o relato. Foi pular o carnaval, conheceu o diabo e agora virou um adorador. Será que é o diabo? Será que é o quê? Uma criatura cósmica do Lovecraft? Um conto sobre horror cósmico? Eu achei bem legal. Comenta o que você achou de tudo isso, da liturgia, do evangelho e da criatura. E também senta o like aí, o dedo no like para mim,
porque isso vai ajudar o canal e vai ajudar a trazer mais conteúdo, senão a gente para. E o comentário dos corajosos que ficaram até o final é Aranha Além. Escreve aí para todo mundo ver que você tem coragem. Aranha Além. E não se esqueçam, 7 Além a gente trouxe o horror de volta. Fica comigo nessa madrugada porque aqui o horror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em 7 Além. 7 Além, a gente trouxe o horror de volta.